Hoje, né, João trouxe a notícia de que o Sport teria feito uma proposta de 3 milhões para trazer Jean Carlos. E assim, quando a fonte da matéria é o empresário de Jean Carlos, certo? A fonte da matéria é o empresário de Jean Carlos. E por que o empresário de Jean Carlos passou isso para João? Tá? Por que ele fez assim, ó, vou passar isso? Quando eu Porque tem retuitei a interesse, matéria, eu né? retuitei brincando, o check de ser de fato algo que aconteceu, aquele movimento aconteceu, não sei se naqueles valores, mas o movimento do esporte sondar Jean Carlos aconteceu. O cheque, brincando, porque como é que o esporte pagaria, né? Então, eu fiz o cheque em relação ao cheque de pagamento e o cheque com X em relação ao movimento de xadrez, que é, tem um cheque ali, para mim ali foi um posicionamento bem indireto do empresário, sinalizando para o mercado o seguinte, ó, o esporte já veio. E se o esporte veio, é porque o esporte recebeu alguma sinalização e alguma brecha para vir. O esporte não veio loucamente. Eu falei assim, porra, hoje está o sol bonito no Recife, eu vou tirar Jean Carlos do Náutico. Eu acho que foi Ele um não certo começou a jogar, sinal. ele não começou a jogar bola esse fim de semana, né? Pelo contrário, ele parou de jogar, né? É. Aí eu acho que foi um certo sinal. E assim, ó, tá chateado, viu? Tá incomodado. Por isso que eu botei um cheque que eu acho que aquela notícia sendo exposta nessa segunda-feira, ela pode ter sido também uma pressão a mais na conta de Felipe Conceição. Ô, Fred, Fala, e Messi. a reação de Jean Carlos Outro na substituição é muito clara. Ele tá na lateral do campo, ia cobrar um lateral, quando ele olha para a placa, 10, o número dele para sair. Ele solta a bola e sai, e nem olha para a cara de Felipe Conceição. Assim, então, sai puto da vida, com razão, obviamente. E o time tava perdendo o jogo, precisava de fazer gol. Se você vai colocar um meia, coloca 2 meias, no caso entrou Eduardo Teixeira. Mas ali, obviamente, eu entendi também essa situação como mostrar a insatisfação de Giancarlo, né? Vazar essa história da proposta. O próprio Giancarlo tem uma relação muito próxima com o Dalpozo. Uma das melhores fases do Náutico, de Giancarlo no Náutico foi com o Dalpozo, que ele era um meio atacante, e com o Felipe Conceição ele virou um ponta que estava subutilizado. Então, assim, pode ter. Dalpozo provavelmente deve ter entrado também, não sei de onde partiu a sinalização, mas pode ter acontecido toda essa movimentação para que chegasse uma proposta. Agora, pelo lado do Náutico também, Diógenes não tem a mínima possibilidade dele vender para o esporte. Diógenes não abre mão, mas assim, ele pode até vender Jean Carlos, mas vai ser para um lugar bem longe do esporte. Pode até vender por 3 milhões, mas não é para o esporte. Exatamente. Vamos lá, sobre isso aí. Sobre a venda, não acho que sobre a movimentação, eu não tinha pensado dessa forma que o Fred falou, não, mas é uma leitura interessante. Mas eu vou focar sobre o informado. Vamos assim, a nuance ela é bem plausível, mas vamos supor que o Sport realmente ofereceu 3 milhões para compra. Vamos tratar dessa linha. Eu achei um dos maiores absurdos. Eu vou tratar, eu estou considerando que o Sport fez essa oferta, certo? Já que João trouxe a notícia. A partir disso, considerando isso, foi um dos maiores absurdos que eu vi assim nos últimos tempos e assim que coloca em dúvida o trabalho que está sendo feito dentro do esporte. Que você olha, se isso fosse verdade. Porque eu digo assim, alguma pessoa consegue imaginar que hoje, mesmo... vou até falar o porém daqui a pouco, mas alguém consegue imaginar que o esporte hoje possa comprar um jogador por 3 milhões de reais? Não pode por 1. Então, assim, aí teve alguns argumentos. Mas o esporte há 8 meses que paga em dia. Primeiro, isso é o mínimo. Assim, voltou a pagar em dia. Para o esporte voltar a comprar jogador, vai ter que esperar um pouco. E não vai ser na segunda divisão, pô. E outra, quando eu estou falando comprar jogador, nesse valor, porque poderia comprar um de 200 mil, vai ali, viu uma revelação, comprou por 300. Esse tipo de negociação dá para fazer, sempre fez. Mas assim, nesse valor, na segunda divisão, na forma como tá, e você pensar, porra, pegou o dinheiro de Mikael, vendeu um jogador de 22 anos, uma maiores revelações do clube, aí você emprestou, né? Ganhou 3 milhões para vender um pouco, aí vai pegar 3 milhões desse dinheiro para comprar um meia de 30 anos, que pode dar um retorno técnico. E aí é o outro ponto que eu fui falar sobre isso, algumas pessoas talvez não entendido, eu até esclareci. Um jogador que faz a diferença, no caso de Jean Carlos, por 200 mil reais, o Náutico paga muito menos, tá? Esse 200 mil seria o valor dele no esporte. É aceitável.
É possível que nessa Série B o Sport contrate alguém em algum momento, se aparecer uma oportunidade assim, de um cara para resolver um salário de R$200 mil. Beleza. Mas o excesso que é o exagero. Tipo, não é 200 mil mais os direitos econômicos. Eu até puxei pela memória. Nos outros acessos do Sport, dos 4 acessos que o Sport teve nos pontos corridos, só um foi já sem aquela cláusula paraquedas, né, que foi o de 2019. E os outros foi até com dinheiro. E nenhum ano desse o Sport contratou alguém dessa forma, pô. Como é que o Sport contrataria hoje, que é uma das situações mais difíceis do clube que todo mundo aqui já viu, assim, da idade da gente? Que eu já vi uma das situações financeiras mais... E acompanhando a fundo essa história, no que é possível, mais difíceis. Então, assim, eu achei um absurdo tão grande que eu até coloquei, para sorte do Sport, o Náutico não quis vender. Porque, assim, mas o Sport podia subir, veja só. Aí eu vou fazer a mesma coisa, tratando um cenário de proporção, como foi com o Lênis lá em 2015. Quando o Sport começou a pegar, o Sport contratou o Lênis em 2015, eu falei ali, veja só, o Sport não é um clube hoje para comprar uma revelação por 3 milhões. Naquele momento, se o Sport tinha condições de comprar alguém por 3 milhões, era alguém como o Jean Carlos agora, alguém para resolver, não a comprar uma aposta por 3 milhões. E o que é que aconteceu? Aquilo ali era um clube fake. Era um clube que quebrou. Era compras e mais compras e mais compras com a conta chegando. Porque o clube não estava estruturado para isso. E não é porque está pagando salário na hora que chegou essa nova gestão, né, porque tem os salários atrasados antes da gestão, vocês têm muita conta, tanto é que toda semana chega uma ação na justiça, pô. Basicamente, toda semana a gente pode ter que fazer um acordo no CNRD. Como é que um cenário desse pode ser algo aceitável para o lado do esporte? Não estou falando notícia, não, estou falando tratando a notícia como concreta. Como é que pode ser aceitável que o esporte vai pensar em comprar não é ter um jogador de 200 mil, é ter um jogador de 200 mil comprando por 3 milhões. Então, assim, para a sorte do esporte, o Náutico não vendeu. Porque se o Náutico seria assim, um negócio assim, uma das maiores irresponsabilidades que eu já vi o esporte fazer, se tivesse acontecido dentro da forma como eu acompanho o clube, dos números que eu tenho à disposição para acompanhar o clube. Seria um absurdo. O esporte deu sorte de o Náutico não querer vender, sendo Cássio, da forma como foi noticiado. E até complementando, se você tem 3 milhões de orçamento para contratar jogadores, por que esse dinheiro então não foi remanejado a partir do não do Náutico para a contratação de outros jogadores tão necessários do elenco, como atacantes de lado e um próprio camisa 10? 3 de 1 milhão, você vai para aquela conta. Milhões? Nesse caso, o Sport poderia comprar 3 jogadores de 1 milhão. 3 de 1 milhão. 3 de 1 milhão. Comprando. Eu acho que o Sport também, quando chegou oferecendo, eu acho que o Sport também pode ter pensado, tipo, é obrigação a gente fazer uma proposta. Talvez tinham pensado nisso, né? Não sei nem se tinham dinheiro, mas pode ter. Talvez alguém chegasse junto não é obrigado também, a fazer, né? a proposta. O Sport não tem condição hoje de fazer uma proposta assim, não existe nenhum dado concreto. Se você aí, pô, vendeu Gustavo uma revelação por 11 milhões, vai pegar 3 milhões daquele dinheiro, se é que já não gastou, sei lá, e comprar um jogador na segunda divisão, não faz sentido, pô. Eu soube na quinta-feira. Por aí. Ô, Cauê, eu soube na quinta-feira, tá? Quinta-feira à noite eu soube que havia uma discussão dentro do clube sobre Giancarlo. Na quinta noite. E que uma parte, existiam interesses, é o seguinte, ó. Se trouxer, sobe. A linha era mais ou menos essa. Se trouxer, sobe. O ganho que ele vai dar ao meio de campo, bola parada, se trouxer, sobe. Vale o tiro. Melhor do que trazer Giovani, por exemplo, é fazer um all-in em Jean Carlos. O valor especulado não era esse, de 3 ou 3,5, era de 2. Tá? Que não sairia, óbvio que não sairia. Eu acho assim, eu nunca levei a sério, porque assim, se Jean Carlos tivesse encostado no Fortaleza, no Ceará, talvez 2 milhões você fosse lá e trouxesse os 3 milhões citados na matéria de João. Mas assim, o cara é titular, ídolo, do seu maior rival. E a multa é muito maior que isso. Não tem assim, eu não sei que. Divisão, né? O Náutico já tinha rejeitado. O time do Irã ofereceu 2 milhões. Então, assim, por 2 milhões. E assim, tem o interesse do jogador. Certo, mas eu acho que o jogador também teria interesse em jogar no Bahia, também teria interesse em jogar até na Série A, né? Porque o Giancarlo joga na A-, né? Sim, joga. O Jean Carlos das últimas 2 temporadas, sem dúvida. Joga até na A-média, né? A gente tá falando de um cara com uma das melhores bolas paradas que a gente tem no Brasil hoje, pô. Então é claro que esse cara tem lugar em quase todo time, velho. Isso aí, hoje em dia,
Hoje em dia não, sempre foi muito decisivo, né? Eu diria que essa situação de Jean Carlos também me parece uma situação que todo mundo que cobre futebol há bastante tempo já conhece Olha, suficientemente. se desse essa né? brecha, eu pegava, viu? Se desse essa brecha, eu pegava. Exato. Aí depois também, já se administrava por esse como é que valor- pagava. Pegava, Veja pegava. Pelos valores informados, Pegava. Eu pegava também. Por esses valores eu Tu pegava. sabe que é a linha Homero, né, de trabalho. não, Então eu mas aí pegava. não é linha Homero. Eu pegava É o também. cheque branco para pagar depois. Depois Para vê. pagar Ô, depois. É não ter como pagar, pô. Assim, é inacreditável, na verdade. Assim. É inacreditável que seja. Não, eu parto do princípio que. Aí assim, a gente não tem informação disso. Eu parto do princípio que tinha como pagar. Porque imaginar que era um Cheixa, pau. Mas assim, eu parto do princípio Não que tenha. Fred, não é questão de não ter como pagar. Não estou dizendo que o Náutico não receberia isso, não. Até porque se fosse o Náutico, não ia ser menino dizer, faça o Pix primeiro. Sim, lógico. A questão não é essa, não. A questão é que o esporte, pô, é brincadeira, na verdade. O esporte atual, você tira 3 milhões, não é 300 mil reais, não, meu irmão. É 3 milhões do esporte. O esporte compra Jean Carlos. Eu não estou no ponto de não vai pagar o Náutico. Estou dizendo, pagou o Náutico. Mas esses 3 milhões que pagou o Náutico para o final do ano, meu irmão, assim, é um aperreio para arrumar Eu muito concordo. grande. Pô. Agora, eu traria pelo seguinte, porque eu acho que... e assim, eu tô falando de uma situação que é um debate que, na verdade, a gente normalmente não tem aqui pelo perfil, mas eu vou seguir, porque eu acho assim, que é um cenário que não é real, e é um cenário que não é real, porque acho que partiu de um interesse muito claro do lado do jogador, do empresário do jogador. Isso a gente já viu dezenas de vezes. Dezenas. Todo mundo Celso, eu estava passou por isso conversando aqui. lá naquele evento do Cava Games, né? A gente estava conversando sobre Rafael Furtado, o centroavante do Santa Cruz, que ganha pouquíssimo, né? Ganha menos de 10 mil reais por mês. E tem uma cláusula no contrato dele que para Santa ou para Sport Náutico a multa é 2 milhões. Eu acho que nem pode isso, sabia, Fred? Eu acho que a Veja advogado só, consegue foi derrubar confirmado, isso. tá? Mas foi confirmado. A própria Camila, eu acho que não, cobre o tô dizendo Santa, que tudo não pode ter, não. Eu acho que na justiça a turma derruba, porque até onde eu saiba, as cláusulas de rescisão contratual ela tem que estar associada ao valor do salário, ao tempo do salário. Eu não sei, mas enfim. Mas tem isso, tá? Mas tem isso. Mas aí, não necessariamente é proibido, porque pode. Veja não, só. é isso que eu estou dizendo, não é proibido, mas acho que dá para quebrar. Eu só estou complementando. Juridicamente é derrubável. Que daria para quebrar, exatamente. né? Porque a informação de fato você estipula a multa a partir do salário, do tempo de contrato e do exterior. Tipo, você não estima a multa dentro do cenário nacional a partir de determinados clubes. Mas existem situações, por exemplo, tanto não tem no contrato que se é para um time da primeira divisão o cara sai de graça, isso não é muito diferente, não. Assim, de dizer que o da segunda divisão paga, o da primeira divisão paga. Eu não tenho Isso não é tão conhecimento. diferente de dizer, para esse é 1 milhão e para esse é 2 milhões. Não é tão Eu não tenho conhecimento jurídico para isso, eu só tenho 2 comprovações de que o contrato dele tem isso. E eu só trouxe essa história para simbolizar o seguinte: se Rafael Furtado, né? Porra, que o Santa trouxe para ser reserva de Walter, já tem uma barreira colocada para não ir para um dos 2 rivais. Exatamente. O tamanho da dificuldade. É o tamanho da dificuldade que o Náutico faria para Jean Carlos. E aí, detalhe, há 3 dias do prazo, você não tem nem muito tempo para infernizar, para botar dinheiro, para fazer reunião com o jogador. Pô, o negócio é até amanhã, até fechar o bid de terça-feira, tá? Então, de fato, assim, eu acho que e aí eu volto até para fechar, foi muito mais uma ideia, uma sondagem, do que uma proposta. Eu acho que a transformação de proposta trazida ali pelo empresário, tá, foi muito realmente um sinal, seja para o Náutico contra Felipe Conceição, seja para o mercado para dizer, eu estou jogando valor aqui na mesa. Porque, pessoal, a multa de Jean Carlos é impagável. A multa mesmo de Jean Carlos é impagável. Então ninguém considera a multa real dele. Você considera um valor que o Náutico aceite. Né? Balance. E que o jogador, sobretudo, balance muito. Mundo, né? A última multa que foi paga foi a de Neymar, que o PSG foi lá e realmente pagou a multa ao Barcelona. Então, assim, dizer que a multa de Jean Carlos é 20 milhões, não sai por esse valor.
Mas nem todo mundo tem o cheque especial. Eu tô dizendo assim, não dizer que a multa, qualquer clube falar que a multa é impagável, eu só queria dizer que o único exemplo que eu conheço, deve ter algum outro aí, mas assim, que foi esse. Todos os outros são valores negociáveis. Isso, é. Pô, até porque a multa é de 20. Se o cara chegar com 17, o Náutico não vai vender. Só para dar um exemplo. Chegar com 10. Chegar com 10 e não for o Sport, a turma vende. Dizer que. Não, mas se o Sport chegar com 10, o Náutico vende. Eu acho que os três. Eu acho que essa proposta quantitativa do Sport, se tivesse chegado do Fortaleza ou do Ceará, era muito difícil o jogador ficar. Com salário. Mas como eu estou dizendo, assim. Com salário era difícil. Partindo primeiro para liberar esse cenário hipotético, eu queria dizer que se fosse para o Sport. Se essa proposta fosse real, se existisse possibilidade de o Náutico liberar por esse valor, eu traria, porque eu acho que é um jogador realmente que resolve, já falei aqui das características dele, pelo lado do Náutico, que é o que eu queria fechar essa análise, o que isso indica, né? É o que isso significa, porque a gente precisa entender que o empresário de Jean Carlos defende os interesses de Jean Carlos, né? Vai defender os interesses de Jean Carlos, e aí a gente somar a todas as outras coisas que a gente viu, né, de saída de Felipe Conceição, de declaração da mãe de Júnior Tavares, declaração de empresário, não sei, entender o ambiente que existe dentro do Náutico e entender como isso afeta aí esse início de caminhada do clube na Série B. Mas ele já ofereceu, viu, Celso? Só para terminar, ele já ofereceu para outros clubes já. O time do Irã o time do Irã fez uma sondagem. Ele disse: daqui a 2 meses eles vão chegar com outra proposta. Assim, ele já forçou algumas vezes a barra para tentar negociar, enfim. E ele é o mesmo empresário de Caio Dantas. Eu não duvido nada quando tentaram com o Caio Dantas, né? Ele já ter jogado esse verde, assim. É um empresário que já tem. É problemático, assim, para a diretoria do Náutico, no caso, pelo né? Pelo amor de Deus, gente.